muito se fala, né, hoje, né, ainda mais agora com o lançamento de um a gente faz implanto guiada, né, cirurgia guiada, vamos simplificar um pouquinho, cirurgia guiada, mas a gente faz implanto guiado, dos kits, né, o que que eu faço, o que que a gente compra, já acho que é a terceira live ou quarta live, sei lá, não sei, eu já falei sobre isso, mas enfim, é sempre um assunto que gera dúvidas dos colegas, em relação, pô, lançou aí o novo, e aí o que que eu faço? Compro o novo, ou continuo com o velho, o meu velho vai ficar obsoleto, enfim, é sempre essa dúvida. Mas até mesmo para você decidir qual kit você vai utilizar, você precisa entender todo o processo. Tá? Não tem como você, não, vou comprar esse aqui porque esse aqui vai me facilitar a vida. Se você não entender todo o processo, entender as ferramentas que tem nos kits, o kit não vai te ajudar, bem sincero. Tá? Ele não vai te ajudar, ele vai ser ali meio com uma dificuldade para você trabalhar. Então você tem que entender todo o processo, entender toda a limitação, entender as ferramentas, porque um tem uma ferramenta, o outro não tem, né? Porque um tem passador de fresa, por que que o outro não usa o passador de fresa? Porque o passador de fresa ele dá mais trabalho para usar? Não. O outro aqui sem passador de fresa vai dar mais trabalho também para usar, é mais fácil de usar, né? Todo kit, nenhum kit é perfeito, todos têm vantagens e desvantagens, não falo em desvantagens, digamos assim, limitações, né? É claro que existem limitações universais, mas também existem as limitações de cada kit, tá? Mas se você entender todo o processo, o seu resultado vai ser bem bacana, tá? Bem bacana, isso eu falo com certeza, tá? E tem essa dúvida aí a respeito, muito se fala, vamos contextualizar um pouco o que a gente está falando aqui, né? Sobre bisturi circular, né? Porque os kits Keyless vêm com bisturi circular. Muita gente nunca usou, por incrível que pareça, né? Eu também usei muito pouco antes de fazer a cirurgia A, né? E hoje eu uso mais. Tem um motivo da gente usar o bisturi circular, né? Porque os kits Keyless possuem bisturi circular e os kits convencionais, a maioria deles não possui bisturi circular. Deixar claro logo de início aqui, eu sou mega fã de bisturi circular, tá? O Punch, o nome aí que vocês quiserem dar, tá? Mas um bisturi circular, sou mega fã. Para várias situações, por vários motivos, para várias situações, acho ele muito prático, mas também ele tem uma indicação precisa, né? Não vai ser em todos os casos que a gente vai utilizar, mas alguns casos muito específicos é obrigatório, tá? É bem obrigatório. Se você entrar na vibe que cirurgia guiada é cirurgia sem corte, primeiro que você já vai se estrepar na parada, né? Não é assim que funciona, não é sem corte, tá? Tem corte da broca. E se você assim, eu quero fazer porque eu não quero fazer mais retalho, enfim, aí até concordo, entendeu? Você não quer fazer mais retalho, mas de certa forma você vai fazer pelo menos um mini retalho, um retalho circular, é que a gente utiliza o bisturi circular, né? Isso você vai precisar fazer de qualquer forma, mas não quer dizer que isso vai ser uma condição 100% presente nas suas cirurgias. Vai depender do kit que você vai utilizar, entendeu? Dependendo do kit que você utiliza, obrigatoriamente você vai ter que usar o bisturi circular em todos os procedimentos. Não falo da cirurgia, do kit que você utiliza e da situação clínica que você vai utilizar ali, tá? Nem tudo é perfeito, gente. Nem todo kit é perfeito, deixar claro isso. Nem todo kit é perfeito. Mas em algumas situações, mesmo com os kits Keyless, o bisturi circular não vai te ajudar, tá? Então eu vou dissecar bem, detalhar bem o uso dele aqui, qual a função dele, enfim, para vocês entenderem isso, tá? E como utilizá-lo corretamente. Max, mas eu sei utilizar. Beleza. Eu vou passar como utilizá-lo corretamente numa cirurgia guiada, tá? E qual a indicação que você vai ter na cirurgia guiada? Porque o kit Keyless, ele tem que vir com bisturi circular, tá? Apesar de ter alguns kits Keyless que não vêm,
Pô, não vem, mas outros vêm. É, porque a filosofia do sistema Aquiles é diferente um pouquinho da filosofia dos sistemas convencionais. Então, a gente precisa entender isso. Tá? Qual que foi a ideia, né, do Kit Keyless? Né? A ideia do Kit Keyless foi simplesmente diminuir, tirar uma ferramenta, né, de que me dá precisão na minha cirurgia, tá? Tirar uma ferramenta que me dá precisão na minha cirurgia para, digamos assim, porque essa ferramenta aí, o passador de fresa, ele atrapalha, tá? Essa foi a ideia principal. Bom, beleza. E também para diferenciar no mercado, né? Bom, diferenciar no mercado porque eu tenho um kit diferente do outro, tá? Basicamente isso. Bom, só que assim, a gente tem que... Aí tem muita gente que fala assim, mas o keyless, ele obrigatoriamente eu tenho que usar o bisturi circular. Sim, obrigatoriamente você precisa usar algum tipo de retalho para fazer cirurgia keyless, né, com kit keyless. Porque a filosofia, né, o formato da broca, ela é diferente da broca convencional, e isso, se você não levar em consideração, você não vai conseguir fazer alguns casos. Para isso, quem está aí no YouTube vai entender o que eu estou fazendo, tá? Vai entender justamente o que eu estou fazendo. Tá? Então a gente vai entender como é que funciona, tá? A filosofia keyless, tá? Por que do bisturi circular, tá? E por que nos kits convencionais não tem obrigatoriamente o bisturi circular. É claro, assim, dependendo do sistema, digamos assim, tem sistema de kit convencional que não trabalha com todas as plataformas da empresa, tá? Por exemplo, só trabalha com uma plataforma de conexão interna, tá? Então, obrigatoriamente, esse kit ele não vai precisar de um... esse kit ele não vai precisar de, de, de um bisturi circular. Vocês vão entender isso mais para frente, tá? Vão entender isso mais para frente. Quando utilizam várias plataformas de conexão interna, conexão externa, tá? Obrigatoriamente o kit ele precisa ter o bisturi circular, tá? Deixar claro isso. Precisa. Se não tiver, você vai ter algum BOzinho ali na hora de fazer a instalação de determinada plataforma. Vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Bom, mas vamos entender todo o processo, tá? Vamos contextualizar aqui. Deixa eu entrar aqui na parada. Tá? Para a gente entender, vamos entender as duas filosofias, tanto o kit keyless quanto o kit convencional. Tá? Vocês estão vendo a foto aí no YouTube? Lembrando, pessoal, estou lá no YouTube. Tá? O pessoal do Instagram aí que está vendo aí. Estou lá no YouTube. Tá? Vocês estão vendo aí um kit convencional? Um esquema, né, no kit convencional? Vocês estão vendo aí, tem anilha. Vamos aumentar aqui para a gente entender. Né? Digamos aqui, esse amarelinho aqui. Vou fazer uma parada melhor aqui para vocês. Né? Vamos lá. Isso aqui é anilha. Né? Vamos entender aqui um pouquinho. Né? Vamos lá. Então, aqui, tá. A gente tem aqui anilha, né? No kit convencional, tá? Anilha. E aqui eu tenho um passador, fresa, espessura, tá, gente? Aqui eu tenho a distância entre a base inferior da anilha, a plataforma inferior da anilha e a plataforma do implante, lembrando, independente que se é nível ósseo ou não, tá? Se é nível ósseo ou não. Então, enfim, aqui é a situação, tá? E aqui eu simulei uma gengiva,
E normalmente essa situação que acontece, eu tenho um guia aqui cirúrgico, que normalmente ele encosta em mucosa, e eu tenho que ultrapassar toda essa mucosa aqui com a minha broca. Vou pegar um pouquinho diferente aqui, eu tenho que ultrapassar toda essa região aqui, né? Com a broca. Vou simulando uma broca aqui, tá, gente? Só para vocês entenderem, vou botar amarelinho, tá? Eu tenho que simular, eu tenho que passar a broca por toda essa região para fazer a perfuração, tá? Isso eu tenho que fazer. Ou seja, a minha broca, ela passa por dentro da anilha, né? A minha anilha está estabilizada, meu guia está estabilizado, ela passa por dentro da anilha, né? Perfura a gengiva, né? Perfura o osso, faz o meu alvéolo cirúrgico e a partir daí você instala o implante. Basicamente dessa forma, tá? Sem maiores problemas nisso, né? Vou até simular aqui melhor aqui, vamos fazer uma parada bem legal, tá? Fazer uma parada bem legal aqui, só para a gente entender. Deixa eu ver se vai rolar. Ah, ótimo, vai ser melhor ainda aqui, tá? Tô ficando bom no negócio aqui, ó, tá? Vamos fazer uma simulação aqui. Basicamente, dessa forma, né? Eu tenho a minha broca que passa por dentro da anilha, é óbvio que o passador de fresa está aqui, que faz a perfuração, e eu tenho, basicamente, aí o meu implante, basicamente isso mesmo, apenas um esquema para a gente entender, tá? Basicamente esse esquema, é assim que funciona, tá? Basicamente um kit convencional, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho minha broca basicamente livre, toda livre, tipo assim, a única coisa que está tocando mucosa aqui é o meu guia cirúrgico, a minha anilha, a minha broca, ela entra livre, né? Ela entra livre e perfura toda essa região, tá? Toda essa região, completamente, tá? Por isso que em muitas situações a gente faz cirurgia sem corte, totalmente sem corte, tá? Então ela perfura e faz uma cirurgia totalmente sem corte. É, sim, totalmente sem corte. Faz apenas uma perfuração ali. É assim que funciona, tá? Basicamente assim. Então, assim, esses são os kits convencionais. Tá? Por isso que muitos kits, dependendo da plataforma, não possuem o bisturi circular, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho. Como é que funciona a filosofia do bisturi do kit Skilless? Né? Vamos entender. Como é que vai funcionar a filosofia dos kits Skilless? Vamos lá. Vamos entender aqui a parada. Tá? Primeira coisa. Deixa eu... Beleza. Eu vou botar aqui do lado para a gente entender. Ó, eu estou com duas brocas. Eu vou diminuir o tamanho aqui. Tá? É claro que proporcionalmente não está a mesma coisa, mas só para a gente entender. Eu tenho duas brocas. Eu tenho uma broca. Aqui do lado. Né? Aqui mais fácil. Né? Eu tenho uma broca para kits convencionais e tenho uma broca para kits keyless. Tá? Assim que funciona. Tem essas duas brocas. Qual que é a diferença delas? O formato. Né? Eu tenho um formato totalmente diferente uma da outra. Tá? Enquanto uma eu tenho um formato basicamente homogêneo, né, nela, né, nível de comprimento, basicamente é o mesmo diâmetro, né, o mesmo diâmetro. Numa broca do kit Keyless, eu tenho um formato diferente, eu tenho um alargamento do diâmetro dela. Porra, Marcos, para que isso? Entendeu? Justamente para compensar esse alargamento aqui, eu vou fazer até melhor. A galera adora fazer essa parada. Eu vou pegar aqui novamente. Eu adoro fazer essa parada. Ao vivo, velho. Minha amiga é assim, ao vivo. Vou fazer essa parada aqui. Vou botar aqui. Pronto. Vou chegar aqui pro lado. A ideia do kit Keyless não é tirar o passador de fresa? É, não é? Então o que eles fizeram? Eles alargaram a broca de tal forma que essa parte larga... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma parada aqui.
Começou a ficar bom. Essa parte lá... Opa, não, ainda. Essa parte larga, ela substitua a anilha. Anilha não, o passador de fresa. De tal forma que fique estável dentro da anilha. A anilha tem que ter, tá? O orifício da anilha, não faz. Tá? Ela obrigatoriamente ela precisa ter, tá? Então é o seguinte, eu vou dar uma... Então, eu vou até aumentar um pouquinho mais aqui, facilitar. Ó, olha só, isso aqui não encaixou igual uma luva, velho. Tá vendo? Eu não tenho passador de fresa, mas eu tenho... Essa foto aqui vai matar a aula, eu vou dar aula só com essa foto, tá? Eu não tenho o passador de fresa, tá? Não tenho. Então eu tenho somente a broca. Por quê? Porque essa parte mais larga, vou até alargar mais um cadinho aqui um pouquinho, essa parte mais larga, ela vai entrar em contato com a anilha e dar estabilidade, vai substituir a estabilidade que o passador de fresa me dá. Quando eu uso kits, igual esse aqui, vou aumentar um pouquinho, 2 simulações. Quando eu uso kits com passadores de fresa. É basicamente assim que funciona. Eu vou botar aqui, vou botar até uma transparência, rapaz. Velho, eu tô aqui agora, né? Me superei hoje, tá? Me superei aqui na parada. Tá? Basicamente isso, né? Então eu tenho um passador de fresa, ou seja, onde a minha broca entra pelo passador de fresa e faz toda a perfuração, e o outro eu não tenho um passador de fresa, então a minha parte da minha broca tem que ser mais larga, igual essa imagem aqui, ó. Parte da minha broca tem que ser mais larga para compensar no passador de fresa, tá? Ou compensar a ausência do passador de fresa. Basicamente dessa forma, tá? Basicamente dessa forma. Pô, beleza. Pô, então não tem passador de fresa, então vai rolar. Vai rolar, eu vou comprar o kit sem passador de fresa. Mas, Max, eu quero fazer a cirurgia sem fazer corte. Velho, cirurgia com kit killer. Se você não fizer o mínimo de retalho, tu não vai descer. A não ser que seja extração imediata. Entendeu? Você até desce, que já tem um retalho, né? Digamos assim. A gengiva não está no seu caminho, né? Você faz a extração, a gengiva não está no seu caminho, está ao redor, né? Então ela não está no seu caminho, está ao redor, tá? Então a gente precisa entender isso. Não compre um kit killers achando que você não vai fazer retalho. Tu vai se dar mal, tá? Deixar claro, tu vai se dar mal se você achar que vai comprar um kit sem passador de fresa e achar que não vai fazer nunca mais retalho na tua vida. Tá? Quando você compra um kit com passador de fresa, você precisa fazer retalho em todas as suas cirurgias, quando a situação exige. Tá? A não ser que eu falei agora, assim, seja abstração, tem o alvéolo já pronto ali. Se tem um alvéolo já pronto, acabou. Entendeu? Você não precisa fazer retalho que a gengiva já está em volta, não está no teu caminho. O grande empecilho do kit sem passador de fresa é tecido mole. Tá? Sem passador de fresa, não tem isso. Porque não tem nada, como eu falei na foto anterior aqui. Ó, fiz até uma simulação aqui. Ó. Vou fazer a parada aqui. Peraí, mais fácil. Pronto. Ficou melhor aqui. Ah, me superei hoje, na boa. Me superei hoje. Bem sincero, me superei hoje. Opa, aí não. Né? Cara, então, tava montando aqui, galera, aí por isso que eu perdi um pouco. Então não tem nenhum empecilho aqui, ó, quando sem passador de fresa. A única limitação é o meu apoio do guia. Então minha broca ela entra livre, inteira. Agora, quando eu tenho... Vou tirar aqui só para a gente entender. Tá? Quando eu tenho um kit sem passador de fresa, um kit killers, né? Deixa eu tirar essa parada aqui, que eu já falei. Vou tirar aqui.
não atrapalhar a minha foto. Aula ao vivo, velho. Aula ao vivo é isso. Não adianta que é isso. Não tem nada gravado aqui, não tem nada editado. Não, é aula ao vivo. Tá? Quando eu tenho um kit, uma situação onde... deixa eu mudar aqui, pronto. Melhor. Tá. Quando eu tenho uma situação onde eu tenho uma distância boa, né, digamos assim, entre a plataforma aqui, né, inferior, onde eu consiga ter uma distância boa, não tenha contato íntimo do meu guia com a minha mucosa, pode até ser, cara, mas ainda vai ser bem difícil. Por quê? Se vocês observarem, eu vou voltar nessa imagem aqui, vou sumir com essa parada daqui, vou deixar aqui bem do lado. Se vocês observarem nessa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, presta atenção nessa imagem, nessa broca, tá? Tá vendo que essa broca, essa primeira broca aqui, opa, essa primeira broca aqui é de 8, não é? De 8. Tá vendo? 8 milímetros, implante de 8. Lembrando, eu já falei isso outras vezes, para os kits keyless, você vai ter que mudar a broca se você quiser mudar o comprimento do implante, tá? O diâmetro não, mas o comprimento você tem que ficar mudando a broca, tá? Porque a broca é para implante de 8 milímetros, tá? Para implante de 10 milímetros, de acordo com a sua empresa, tá? Então vai depender, vai variar entre um ou outro, tá? Basicamente isso. Só para vocês entenderem todo o processo, tá bom? Então assim, vocês estão vendo aqui que a broca, essa de 8 é para o implante de 8, né? E a minha parte ativa, ela só tem até aqui, ó, até a base aqui desse alargamento. Normalmente a maioria das brocas é assim, tá, gente? A maioria é, tá? E assim, de 10, de 11,5, de 13 e 16. Tem como eu botar um implante de 10 usando essa broca de 8? Não, né? Porque a empresa não preconiza. Eu tenho que usar uma broca de 10 por implante de 10. Kit Keyless funciona dessa forma, tá? De 10 para implante de 10. É diferente do kit convencional, que você usa uma broca número 2 para todos os comprimentos, tá? Aqui não. Kit 10, né? Broca de 8 para implante de 8, broca de 10 para implante de 10, tá? Beleza? Aí tudo bem, kit bacana. Só que vai ter alguma situação, assim, na verdade, em 100% das situações, eu vou ter, assim, uma limitação no assentamento, na hora de descer essa broca, se eu tiver alguma coisa entre o limite aqui dessa broca e essa parte que é alargada aqui. Aí eu vou mostrar no meu esquema aqui. Vou voltar nele aqui. Porque eu ia dar a aula inteira com esse slide. Cara, nem eu tô acreditando nisso. A aula inteira. Olha só. Vamos imaginar que a maioria das situações é assim, gente. Tá? A maioria. Não estou falando que a maioria acontece dessa forma. Aqui eu estou usando um kit keyless. Tá? Então eu estou... Kit keyless. Tá vendo que é um implante de 8. Eu quero botar um implante de 8 aqui. Tá vendo que o meu limite, ó, o meu alargamento está tocando em osso. Ou seja, eu não consigo descer mais ali. Tá? Se eu quiser usar um implante de 10, eu tenho que pegar uma broca de 10, trocar, né? Mas mesmo assim eu não vou conseguir descer mais, eu só vou conseguir fazer a altura da plataforma, eu não consigo alterar. Né? Minha plataforma sempre vai estar aqui nesse limite. Opa. Eu só consigo aumentar o comprimento, eu não consigo aumentar a altura da plataforma. Por quê? Porque eu estou tendo uma barreira física. A minha broca está tocando em crista. Tá? Pô, peraí, tô tocando em crista, então eu tenho que ter algum retalho no mínimo. Exatamente. Isso eu tô sendo bonzinho, eu tô botando essa situação aqui. Tá? Agora, muitas das vezes eu vou ter essa situação aqui do lado. Eu vou voltar com a gengiva para cá. Ó. Tá? Vou botar ela para frente aqui. Estou voltando com a gengiva. Se eu tenho essa situação onde o meu guia cirúrgico está tocando totalmente em mucosa, não adianta, porque minha broca ela não vai ultrapassar isso aqui. Quer dizer, você vai ter dificuldade, que normalmente essa parte aqui ela é mais alargada. Tá? Ela é mais alargada, essa parte aqui de cima. Aqui, ó. Essa parte aqui ela é mais larga do que o implante. Se eu voltar nessa imagem aqui,
Beleza, eu estou fazendo aqui um implante de 8,5, com um diâmetro de 3,5. Tá, essa parte aqui ativa pode ser até mais estreita do que... Quer dizer, vou inverter. Estou botando um implante 4,3, né? Vamos universalizar a parada. Essa parte aqui ativa pode até ser quase próxima essa parte aqui, a parte não ativa, né? Essa parte mais homogênea aqui da broca. Pode até ser que eu consiga, mas se eu tiver um implante com diâmetro menor, aí vai complicar um pouco o meu lado, tá? Vai complicar um pouco o meu lado. Meu lado não, o seu lado, tá? Se você decidir fazer dessa forma, tá? Já bem claro isso. Basicamente assim, tá? Então, qual que é a ideia do bisturi circular? Agora vamos entrar na parada do bisturi circular, tá? Então, não tem como. Ó, se eu não tiver, eu tenho que remover toda essa parte de tecido para que minha broca ela entre livre, tá? Livre, sem nenhum contato, tá bom? Sem nenhum contato. Tem que remover, porque muitas das vezes também eu vou ter uma limitação aqui de profundidade, tá? Normalmente os kits, Quilas aqui, né, tá vendo? Olha aqui, ó, olha só, estou deixando bem claro aqui, ó. A plataforma do implante está aqui, ó, bem no final da parte. De repente, é claro, eu estou colocando aqui essa imagem aqui, que esse implante aqui é um implante para a gente trabalhar nível ósseo. Mas tem sistema que você vai trabalhar infraósseo, tá? Então, o sistema também, ele pensa dessa forma, essa distância aqui, ela aumenta, tá? Mas, mesmo assim, é uma distância que vai variar, talvez, aí no máximo até 2 milímetros, que é uma filosofia. Bom, o meu implante com plataforma de cone Morse, eu preciso que a minha plataforma fique até 2 milímetros infraósseo, tá? Então, normalmente, essa distância aqui ativa, essa parte ativa, essa pequena distância aqui que eu vou aumentar mais um cadinho, né? Ela vai ter mais ou menos 2 milímetros. Mas eu não vou me preocupar com isso agora, que é o fabricante que vai fazer isso, tá? Você tem que se preocupar que a sua fresa, ela não vai descer se você for tentar forçar, que você vai fazer muita força para isso aqui descer. Você vai macerar tecido para isso aqui descer, tá? Porque normalmente o diâmetro aqui dessa broca é menor, sempre é menor do que da parte lisa da broca, né, da parte cortante, parte não cortante, digamos assim, tá? De tal forma que a sua broca, entendeu? Ela não vai descer se tiver tecido na frente. Por isso que eles colocaram o bisturi circular. Não? Sacou? Parado? Por isso que eles colocaram o bisturi circular. Tá? Justamente para compensar essa limitação. Agora vamos entender aqui a parada do bisturi circular. Tá? Compensar essa limitação. Por quê? O bisturi circular, ele vai remover todo esse tecido em volta, tá? Ele normalmente, o bisturi circular, o diâmetro dele é o diâmetro interno da anilha, tá? E esse diâmetro interno da anilha é o diâmetro do meu passador de fresa, da parte não cortante da minha broca do Quilas. Essa é a principal diferença, tá? Então, o bisturi circular, ele vai remover todo esse, todo esse tecido aqui em volta, vou chegar aqui para cá assim, ó, né? Todo esse tecido em volta, de tal forma que a minha broca entre livre, tá? Essa é a principal função do bisturi circular nessa situação, tá? Para deixar esse caminho livre, porque isso aqui te impede, gente. Eu já vi caso de colega que fala assim, cara, o implante não está descendo. Por que não está descendo? Que muitas vezes o passador de fresa, o passador de fresa não, o montador, ele tem um diâmetro maior, ele usa um montador com um diâmetro maior, e o montador fica batendo aqui na mucosa, então ele não consegue descer o implante, tá? Isso acontece muito quando a gente vai usar um implante estreito, um passador numa anilha regular, por exemplo,
A gente vai usar um montador regular, né, planilha regular. Aí a gente acaba, às vezes, se você não faz corte, você acaba macerando a gengiva ali e não consegue descer, tá? Não consegue de forma alguma descer, tá? Não que não consiga, você vai ter dificuldade de descer. E você, durante a cirurgia, você quer eliminar a dificuldade, tá? Se você não eliminar a dificuldade, não resolve nada, tá? Basicamente dessa forma, tá? Então, assim, a função do extrator de mucosa, né, do bisturi circular, do punch, é justamente isso, é deixar o caminho livre. Então, existe sim corte, né? Só que para usar o bisturi circular, não é igual no hands-on, né? O hands-on é molezinha, né? Você vai lá, passa o bisturi circular, a gengiva sai inteira. Por dois motivos. Primeiro, que o tecido é mais mole, né? E segundo, que aquela gengiva artificial ali não está grudada no osso. Então ele sai inteirinho, né? A gente fica feliz da vida, né? Faz o hands-on, passa o bisturi circular, a gengiva sai inteira, né? A gengiva sai inteira, você fala assim, uau, saiu inteira a gengiva, pô, me dei bem aqui, agora eu vou fazer isso na prática. Como você vai fazer na prática, o negócio é outro. Mas é porque às vezes a gente se esquece, né? A gente às vezes não se liga na parada, tá? Hands-on é uma coisa, enfim, né? Na boca é outra, tá? Então, assim, você vai usar, assim, o bisturi circular, tá? Só que, cara, para você usar o bisturi circular, alguns detalhes a gente precisa se atentar. Primeira coisa que eu já falo logo de cara. Melhor região para usar o bisturi circular é gengiva queratinizada. Gengiva não queratinizada faz retalho. Beleza? Tá? Por quê? O bisturi circular vai detonar aquela mucosa ali e você não vai conseguir soltar. Quer dizer, não vai conseguir, você vai conseguir soltar, só que vai te dar trabalho, tá? Se a mucosa queratinizada de vir que fica molinha ali, principalmente mandíbula posterior, né? Não tem mucosa queratinizada, você vai dar um trabalhinho. Superior, dificilmente isso acontece, mas inferior acontece com mais frequência, né? Devido à transição ali de tecido, né? Bochecha, mucosa, gengiva, aquela coisa toda, tá? O superior é mais difícil acontecer isso, entendeu? Então, assim, vai usar, dê preferência sempre a mucosa queratinizada. Olhou o caso, utiliza o kit Killers. Cara, não tenho, faz um pequeno retalho, tá? Por isso que alguns kits Killers nem bisturi circular tem, ele já logo preconiza, retalho, tá? Justamente para ter liberdade de descer toda a broca, tá bom? Porque o limite, normalmente o limite vai ser crista óssea, tá? Essa medida aqui, normalmente vai ser, normalmente, tá, gente? Não é em todos os casos. É claro que tem situações e situações, vai depender do offset alterado ou não, enfim, isso vai ser na prática, cara. É tanta coisa que vai ser na prática, tá? Cirurgia guiada não é só aquilo que se aprende num curso de credenciamento, né? Cirurgia guiada é o que a gente faz ao longo do tempo, os detalhes, os cuidados, os BOs que acontecem, enfim, basicamente assim, isso, tá? E não adianta, a gente está em constante evolução, a gente está sempre em constante treinamento ali, né? Conhecimento. Dá um BO, opa, deu BO ali, vamos ver o que a gente pode fazer para resolver. Então, vamos resolver de outra forma, tá? Então, basicamente dessa forma, tá bom? Só para a gente entender isso. Voltamos à nossa aula, tá? Então, a gente vai usar ali o bisturi circular. Usamos o bisturi circular, beleza. Tá? Removemos aquela pezinha, beleza, vamos remover. Então, vou lá, vou simplificar aqui, eu vou mostrar uns casos. Tá? Primeira coisa, gente, bisturi circular, né, o punch, né, o extrator de mucosa, tá? Ele é um, no caso da cirurgia guiada, ele é um delimitador de incisão. Pô, o que é isso, Marcos, você falou? Nunca vou falar nessa parada. Delimitador de incisão. Vou botar foto para a gente entender melhor. Isso aqui, ó, é um caso, tá? Por quê? Aqui eu entrei com o bisturi circular na rotação preconizada, bem devagar, tá, gente? Não vão queimar a gengiva, não. Tá bom? Vai lá, faz a delimitação bonitinha, depois você tem que tirar o guia. Remove o guia e termina a remoção do tecido com qualquer instrumental que você está acostumado. Eu uso bisturi, tá? E punch, perdão, molde, tá?
pego o bisturi, finalizo, né, até crista óssea. Por que, Max? Porque não foi até crista óssea? Não, não foi. Voltamos aqui na nossa imagem, né? Voltamos à nossa imagem aqui. Bisturi, vamos pensar aqui, ó. Crista óssea. Crista óssea, tá aqui, ó, branquinho, begezinho aqui, né? Quantas situações... O bisturi circular, ele tem uma seção reta, né, gente? O bisturi circular, quer ver? Deixa eu fazer aqui. Eu vou simular um bisturi circular aqui agora. Vou simular um bisturi circular aqui agora. Ó, pronto. Simulei um bisturi circular. Cara, eu tô chocado. Né? Simulei um bisturi circular. Tá? Ele tem uma seção reta, não é? Ele não é angulado. Né? Ele tem seção reta de corte. Tá? E quantas vezes vocês acharam uma gengiva, uma crista óssea ou uma gengiva reta? Né? 180 graus. Assim. Nunca. Né? Nunca. Então, eventualmente, quando o seu bisturi circular entrar, ele vai entrar... Quando ele encontrar uma barreira, que normalmente é a crista óssea, mais rígida, ele vai parar ali, tá? Ele vai parar ali. E vai fazer essa demarcação que vocês estão vendo aqui. Dá para ver nitidamente, né, que a gente tem alturas diferentes de corte aqui. Né? O que acontece? O bisturi, ele não tocou totalmente, ele não chegou no limite ali, né? Ele tocou crista óssea e ficou ali. Ele não desceu mais. Ou seja, a seção dele não foi totalmente usada, digamos assim. Tá? Foi lá, fez o corte e não foi totalmente usado. Tá? E por isso você precisa compensar isso com um bisturi manual ou um outro instrumental. Tá? Eu que eu falei, eu uso um bisturi para finalizar, né, o recorte aqui até crista óssea, e depois eu uso um molde para remover, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Tá vendo? Estão vendo nessa imagem aí. Que nunca essa crista aqui vai ser reta. Me fala aí quando acontece que ela é reta 100%. Ela tem o mesmo nível do bisturi circular. Nunca. Tá? E tem outra parada, gente. A gengiva está grudada aqui no osso, no perioste aqui. Né? Cheio de ligação ali. Está grudada. Por isso que é diferente do redzão. Pode parecer bobo o que eu tô falando, né? Cara, mas isso acontece e muita gente se perde. Porra, não saiu. Tá? Ah, mas e se você fizer aquele movimento bascular para fazer o corte em volta? Beleza, só que aí você tem que tirar o guia cirúrgico. Tá? Você não consegue fazer movimento bascular, igual muita gente faz para tirar enxerto de tecido de palato, né? Tecido circular de palato. Muita gente faz, né? Entra lá, anestesia, entra com um bisturi circular mesmo, né? E faz um movimento bascular, né? Por quê? Por que ele faz esse movimento? Justamente para chegar até a crista óssea ali, né? E chegar em crista óssea e depois remover aquele tecido, porque ele não vai sair sozinho daqui. Ele não vai desgrudar desse osso aqui sozinho, tá? Então você vai lá e faz a remoção. A partir daí, fresagem normal, ó. Fresou, ó lá, bonitinho. Dá para ver nitidamente aqui, né? O osso e a área que eu removi o tecido. Uai, Max, mas aqui dá para ver que, né, o osso ficou aquém, né, da remoção do tecido aqui. Por quê? Porque a gente está usando um kit convencional. Tá? Então, o meu bisturi, ele tem um diâmetro circular, ele tem um diâmetro interno da minha anilha. Né? E normalmente a minha broca não tem. Né? A minha broca ela tem o diâmetro do passador de fresa ali para a gente entrar. Então, a gente vai ter essa situação. Então, bem nítida que a gente vê essa diferença. Tá? A partir daí, fresagem, instalação do implante, acabou. Não tem que ensinar isso para ninguém. Tá? E depois aproveita ainda a tampinha e ó, coloca ela de volta. Tá? Com todo cuidado, guarda ela ali e coloca de volta. Sutura, acabou. Tem que suturar, tá, gente? Isso aqui não gruda assim, não. Tá? Pode botar cena acrilado, você sabe. Suturar. Tá? Então, assim, o bisturi você vai ter que tirar. Olha que eu estou usando, mucosa queratinizada.
tá? Uma gengivinha queratinizada, boa de trabalhar, tá bom? Porque ela é firme, boa de trabalhar. Quando eu tenho mucosa livre, né, aquela mucosa bem mole, é mais difícil, ela vai movimentar, é inferior, o paciente levanta a língua, assoalho de boca, aí movimenta o tecido, é mais difícil, tá? Bem mais difícil, tá bom? Bisturi circular. Não vem achando que você vai comprar um kit sem passador de fresa que você não vai ter trabalho, você vai diminuir o seu trabalho. Não é assim, tá? Não é assim. Você tem o mesmo trabalho ou mais quando você usa um kit com passador de fresa, tá? Sem passador de fresa, perdão. Tá? Os kits Killers. Beleza? Tá? E aqui outra situação, ó, a mesma coisa. Delimitação da situação. Tá? Delimitei aqui, tá? Bonitinho. Tá? Tirei o guia. O que eu vou fazer agora? Terminar de remover isso aqui. Bisturi para terminar de chegar até a crista óssea e depois, puf, tira a rolha de gengiva. Tá lá, ó. Ainda dá trabalho, ó como é que gruda. Ó. Ainda dá trabalho, ainda machuca mais um pouquinho a gengiva. Mas menos, claro, do que se eu fosse utilizar uma situação de retalho. Tá? Pô, Max, você está fazendo isso para kit killers, que para kit com passador de fresa, não precisa. Não, estou mostrando uma situação para vocês. Tá? Pra vocês verem como é que eu utilizo o bisturi circular. Porque o meu kit, apesar de ter passador de fresa, ele possui o bisturi circular. Ué, mas por quê? Já que você falou que não precisa. Eu falei que algumas situações não precisa. Algumas outras, dependendo da plataforma do implante, você precisa. Vou chegar lá ainda, tá? Vai ser bem rápido, tá bom? E depois, ó, finalizou. Deixa eu abrir aqui a imagem. Tá lá, ó. Finalizado e acabou. Instalação do implante com os dois cicatrizadores, tá? Menos, claro, menos traumático, uma mucosa novamente, uma mucosa queratinizada, fácil de trabalhar. Superior é batata, gente, é fácil de utilizar. Inferior dá um pouco mais de trabalho, deixar claro. Talvez anterior, dente anterior pode, mas passou de pré-molar ali. Para usar bisturi circular, cara, eu pelo menos eu nunca peguei uma situação favorável. Tá bom? Nunca mesmo. Não sei vocês, mas assim, nunca peguei uma situação favorável. Tá? Dessa forma. Tá? Então, essas situações que a gente utiliza. Então, não adianta. Tem que tirar, fazer a delimitação, igual eu mostrei aqui. Ó, delimitou, bonitinho. Vou diminuir um pouquinho a imagem. Delimitou, fez a delimitação, termina a remoção disso aqui com o bisturi convencional ou com qualquer outro instrumento cortante, faz a remoção da tampinha. Esse aqui eu não guardei, porque eu botei logo o cicatrizador. Essa outra aqui eu guardei, porque eu não botei cicatrizador. Então, a gente fez uma tampinha. Cada situação é uma situação, tá? Então, isso vai depender muito do que você faz, né? Da filosofia que você usa, enfim, o que você quer fazer no seu caso, tá? Basicamente dessa forma, beleza? Bom, tá, beleza. Você falou aí que, pô, no seu kit do compassador de fresa tem o bisturi circular, e no meu, Max, não tem. Cara, e aí? Não tem no meu. No seu tem, e no meu não tem, tá? Vamos voltar aqui a nossa imagem inicial. Deixa eu só voltar aqui, ó. Opa. Show. Pronto. Nossa imagem inicial. Do nosso esquema aqui. Agora deu BO aqui também. Pronto, agora sim. Tá, fechou. Tá, deixa eu duplicar aqui mais fácil. Eu apago essa aqui. Mais fácil. Vamos nos ater a esta aqui. A esta aqui. Vamos montar essa aqui mesmo. Bom, vamos lá. Você faz lá a sua perfuração. É mais fácil nessa aqui, que isso aqui é estreita, né? Vamos para regular. Mais fácil de entender, de vocês entenderem. Né? Vamos lá, vocês decidiram trabalhar lá com uma plataforma tipo Morse, né? Beleza. Você faz a perfuração, vai lá, bota seu cicatrizador bonitinho. Bacana. Tá? Só que, assim, se eu for trabalhar com outro tipo de plataforma, por exemplo, plataforma de hexágono externo, pô, Max, você usa hexágono externo? Pô, tem muita gente que usa e eu uso. Tá? Não sou contra, não, e é muito usado ainda. Não é que essa história falar que o Cone Morse é melhor para tudo, não é não. Tá?
funciona, os outros funcionam muito bem, tá? Tanto hexágono interno quanto hexágono externo. A galera toda usa aí, tá? Não é problema nenhum. Bom? Problema nenhum nisso. Bom? Agora, se você for trabalhar com uma plataforma tipo hexágono externo, se você usa hexágono externo, tem muito aluno que usa hexágono externo, se você for trabalhar sem corte, cara, é mais complicado. Por quê? Deixa eu botar essa imagem para cá. Eu vou simular um hexágono externo aqui, tá? Vou pegar um quadradinho, mais fácil. Eu vou simular uma plataforma hexágono externo, tá? Não nos padrões que vocês aí, né? Mas vou dar uma simulada aqui. Beleza? Vamos lá. Preto. Olha assim, vou botar cinza. Vou botar cinza bonitinho, pô, sacanagem. Pronto. Aí sim. Vou botar cinza aqui. Vamos duplicar. Pronto. Tem meu hexágono externo aqui, tá, gente? Vamos ser, né? Tem meu hexágono externo aqui, simulando. Bom, simulando. Normalmente, dependendo da mucosa que você trabalha, aí tem que entender isso. Dependendo da mucosa que você trabalha, se você não fizer, principalmente para hexágono externo, você não fizer um punch aqui, remover todo esse tecido em volta, por quê? Porque normalmente essa plataforma aqui do hexágono, ela fica a nível ósseo, né? Dentro do possível, né, gente? Claro. Ela fica a nível ósseo, tá? E se eu faço somente a perfuração aqui nessa região, digamos assim, né? Tô botando a broca aqui aquela hora, tá? Vou botar até o diâmetro. Faço somente essa perfuração, teoricamente não, na prática, né? Eu tenho gengiva aqui, tecido em volta, tá vendo? Tem tecido aqui, ó. Tô com a broca aqui para vocês entenderem. E quando eu descer com o implante, eu vou descer com o implante, bacaninha, com a chave, bacana. O implante vai passar aqui. Essa plataforma é pequenininha, ela vai passar aqui. Só que, cara, essa gengiva aqui em volta, ela é elástica, né? Ela é invagina. Quando ela é invagina, se você for colocar, difícil, você vai ter uma grande dificuldade para encaixar, de repente, um cicatrizador aqui, ou até mesmo tapa-implante, porque a gengiva vai estar toda aqui na sua frente, porque o parafuso, ele entra, sim, dentro do implante, mas eu tenho um encaixe externo do meu, vou até simular aqui, do meu cicatrizador, ou do meu, digamos assim, ou do meu tapa-implante. Um pouquinho menos cinza, digamos assim, vou botar uma transparência para entender. Entendeu? Então, assim, obrigatoriamente eu preciso remover todo esse tecido aqui em volta para eu ter um assentamento correto, senão eu tenho dificuldade para colocar. Tá? Por isso que os kits que trabalham com todas as plataformas das empresas de implantes, tem empresas de implantes que trabalham com hexágono externo, hexágono interno e cone Morse. Esses kits vêm com extrator de mucosa. Nos outros kits que não possuem o hexágono externo, que não trabalham com cirurgia guiada com hexágono externo, ele não vai vir com extrator de mucosa. Tá? Mas só para você entender que muita gente ainda utiliza o hexágono externo. Tem um sistema que utiliza o hexágono externo. Tá? Só que aí eles lançam um kit, olha que doido isso, né? Aí eles lançam um kit só para o cone Morse. Né? Não lança. A empresa tem a plataforma do hexágono externo, mas ele lança só para o cone Morse. Ele limita o cara que trabalha com hexágono externo. Tá? Você não pode limitar o cara, o dentista, o colega. Tá? Você limita ali. Então, aí a gente tem que fazer, às vezes, umas adaptações. Tem como trabalhar? Claro que tem. É só fazer adaptações. Tem colega, tem aluno que usa só hexágono externo, e o kit só faz cone Morse. Quando você faz cone Morse, pode falar, tá, gente? O kit faz qualquer plataforma, você entendendo o offset. Deixar claro isso. Kit faz qualquer plataforma, você entendendo o offset. Tá? Entendendo a filosofia de cirurgia guiada. Tá? Qualquer plataforma. Tá? Se o seu sistema trabalha com HI, HE,
Colimorse, você faz qualquer plataforma se você entender o processo de cirurgia guiada, né? O conceito de cirurgia guiada. Aí não limita. Bom, o conceito não limita a instalação do implante, tá? Vou deixar claro isso. Por que você está falando isso, Max? Porque a gente já faz isso há muito tempo, a gente entende que o conceito, assim, o kit não vai limitar a instalação das plataformas, tá? Se você entender bem o conceito. É claro que vai ter que dar uma pensada bem fora da caixa, mas dá para fazer. Vou deixar claro isso para vocês, tá? Bem claro. Voltando, tá? Então a gente precisa remover isso aqui, tá? Eu preciso ter uma visão. Vou voltar aqui a imagem. Essa imagem aqui. Eu preciso ter essa visão aqui, ó, que minha plataforma do hexágono ela vai encaixar justamente nesse nível ósseo aqui. Aí tá vendo que a minha gengiva tá bem além do meu limite aqui, ó. Se a minha gengiva tá bem além do meu limite, eu consigo assentar minha plataforma aqui bonitinha, tá? E depois vir com o meu cicatrizador ou com o meu implante tranquilamente aqui em cima, tá? Isso utilizando bisturi circular, tá? Se eu não for usar bisturi circular, aí obrigatoriamente você tem que fazer um mini retalho ali para você conseguir assentar depois, se você não quiser ter trabalho. Uma coisa eu falo, pô, eu não quero ter trabalho, pô, faz um mini retalho, usa um bisturi circular. Ah, Max, não vou fazer não, você vai ter trabalho. Falo isso, com certeza você vai ter trabalho, tá? Com certeza você vai ter, tá? Beleza?